Grandes Roteiros abriu O Caminho de Santiago de Compostela. Neste episódio da série, repercorreremos o itinerário que há séculos se constitui num dos fulcros espirituais da Europa. Dos Pirineus ao Atlântico, passando por Roncesvalles, Pamplona, Burgos, Leão, Santiago de Compostela. Até chegar ao Oceano Atlântico, a cada passo ficamos mais impressionados com a lenda de São Tiago. O Caminho de Santiago representou no decorrer dos últimos 9 séculos muito mais do que uma simples via de peregrinação. Na Baixa Idade Média, a Espanha foi conquistada quase inteiramente pelos muçulmanos, e os territórios ao longo do caminho eram a última fronteira, a linha de fogo de onde partiu a reconquista da Península Ibérica. O caminho, graças a esse papel estratégico, tornou-se logo uma das maiores artérias de comunicação da Idade Média e um veículo cultural que lançou as bases para o nascimento de uma arquitetura a serviço dos peregrinos. Chegaram assim, primeiro a românica e depois a gótica, graças à influência da poderosa abadia francesa de Cluny, verdadeiro coração palpitante do renascimento espiritual cristão. Os antigos cânones estéticos mudaram rapidamente, influenciados pelos programas que traziam consigo os artistas vindos pelo caminho com o encargo de criar o perfil de igreja mais adequado à peregrinação. Dirigir-se em peregrinação ao túmulo de São Tiago significava separar-se dos bens terrenos, imitar Cristo, percorrer simbolicamente em humildade o trajeto de sua vida. Mas significava também enfrentar desconfortos e perigos materiais não desprezíveis. E muitas vezes, ao fim de um dia extenuante, o que esperava o peregrino eram uma refeição frugal e um catre desconfortável. Até hoje, o caminho é sobretudo um lugar de encontros, de trocas, de ajuda recíproca entre pessoas que chegam de todas as partes do mundo e tentam reviver uma experiência que se torna cada vez mais rara, a peregrinação. Gente desacompanhada e famílias, jovens e velhos, peregrinos autênticos ou excursionistas atraídos pela espiritualidade dos lugares. Em cada etapa ao longo da estrada, está pronta a se renovar a magia do encontro com os mais estranhos companheiros de viagem. Superado o dorsal dos Pirineus pelo passo de Ibanheta, o som dos sinos indicava aos peregrinos que haviam chegado ao mosteiro de Roncesvalles, cenário das belas lendas da Chanson de Roland, o nobre cavaleiro do imperador Carlos Magno.
No interior da Colegiata, um dos primeiros exemplos de arte gótica na Espanha, pode-se admirar ainda hoje o túmulo de Sancho VII, o Forte. O nobre cavaleiro que guiou a coalizão dos estados cristãos na Batalha de Las Navas de Tolosa obteve sobre os mouros um triunfo decisivo para o desfecho da Reconquista. Prosseguindo para Santiago, encontramos Pamplona, um exemplo perfeito de cidade do Camino. As atraentes igrejas fortificadas de San Sernín e San Nicolás e as vielas estreitas fazem intuir a marca medieval da cidade, que no final do século IX tornou-se a capital do Reino de Navarra. No ponto culminante da cidade, em sua parte mais antiga, localiza-se a majestosa Catedral Gótica, edificada sobre uma construção românica. Em seu interior, o claustro, suavizado por uma moldura múltipla, é uma obra única, um dos mais belos de toda a Espanha. Pamplona é famosa no mundo inteiro pela Fiesta de San Fermín, que começa no dia 6 de julho com uma procissão em homenagem ao santo, caracterizada pelos cortejos dos gigates e dos cabezudos, enormes bonecos de papel machê. A festa se prolonga por uma semana, durante a qual acontecem as corridas. Todas as manhãs, os touros da corrida são postos em liberdade pelas ruas da cidade, fechadas ao tráfego, que levam à Plaza de Touros. Muitos homens e mulheres corajosos se fazem perseguir nas ruas por animais atiçados pelos gritos dos espectadores. O culto ao deus touro, que tem origens muito antigas na Espanha, foi recentemente compartilhado também por Ernest Hemingway, que compreendeu e amou profundamente o espírito da fiesta, a qual dedicou o romance de mesmo nome. Eis como ele a revive em suas palavras. Ao meio-dia de domingo, dia 6 de julho, a fiesta explodiu. Não há outra maneira de descrevê-la. A fiesta havia começado de verdade. Duraria noite e dia por 7 dias, e com ela as danças, a bebedeira e o barulho. E as coisas que se deram poderiam ter acontecido somente em uma fiesta. Tudo acabava por parecer irreal, e parecia que nada poderia ter consequências. Parecia um despropósito pensar nas consequências durante a fiesta. Em todo esse tempo, mesmo nos momentos de calma, existia a sensação de que era necessário gritar para ser ouvido.
O mesmo se aplicava às ações. Era uma fiesta. Duraria 7 dias. Numerosas são as lendas que se desenvolveram com o decorrer dos séculos ao longo do Caminho de Santiago. Uma das mais conhecidas se passou em Santo Domingo de la Calzada, uma cidade de Rioja. Santo Domingo foi um monge que dedicou grande parte de sua vida a facilitar a passagem dos peregrinos. A esse santo, segundo a crença popular, é atribuído um dos milagres mais reproduzidos nos altares de todo o Caminho de Santiago. É o milagre dos frangos, do qual foi protagonista uma família de peregrinos alemães, lembrado ainda hoje no interior da catedral por uma gaiola que contém um galo e uma galinha vivos. O caminho para o túmulo de São Tiago continua pelo interior de um imenso planalto ondulado, coberto por plantações de trigo cercadas por montanhas que se destacam contra um horizonte infinito. É a misteriosa Mesetas, que abriga desde o século XI a velha Castela e o antigo Reino de Leão. Um cenário ideal para reviver e conhecer o coração da Espanha medieval. De fato, é justamente dessa região, escaldante no verão e gelada no inverno, que se difundiram a língua e a cultura espanholas. Visíveis à distância, divisamos as torres da Catedral Gótica de Burgos, que, não por coincidência, quase lembram a Catedral de Colônia. Os seus construtores foram Hans de Colônia e seu filho, Simon, que com a chegada dos seus escultores começaram a edificar a catedral em 1221. A grandiosa escultura da catedral tem o efeito imponente que se expressa na mais luxuosa das suas numerosas capelas, a Capilla del Condestable. A capela foi construída em 1494 no rico estilo plateresco para abrigar o túmulo do Condestable, o chefe militar de Burgos, e o da sua esposa. Burgos, durante séculos capital da antiga Castela, foi uma das principais potências espanholas. A importância de Burgos na Idade Média pode ser medida somente se, junto com o centro, forem considerados também os dois famosos mosteiros às margens da cidade. O primeiro é a Cartuja de Miraflores, que foi construída no reinado da princesa Isabel, que fez erguer aqui um imponente monumento fúnebre para os pais. O segundo é o mosteiro cistercense mais famoso da Espanha, Las Huelgas, desde 1187 local de sepultamento dos reis de Castela.
Destinado pelos reis às damas da nobreza, o mosteiro Las Huelgas dispunha de grandes riquezas e a abadesa gozava de muitos privilégios. Burgos é famosa também por ser a cidade natal de El Cid, o lendário herói da Reconquista que arrancou Valência dos exércitos do Islã. O nome de Leão, a primeira capital do Reino de Castela, vem da 7ª Legião Romana que construiu aqui o seu castrum. E justamente no interior do quadrado românico se encontram os antigos palácios da cidade, a Catedral e São Isidoro. A visita à Colegiata de São Isidoro, a igreja mais antiga de Leão, era um dos principais objetivos da longa viagem dos peregrinos. O Panteão Real é um exemplo puríssimo da arquitetura e da escultura românicas. Ele contém afrescos com cenas do Apocalipse e da Salvação, e guarda as mais belas pinturas românicas presentes da Espanha contemporânea. Não muito longe da Colegiata encontramos a luxuosa catedral. Construída no século XIII, é o exemplo mais completo do gótico em terras espanholas. Seu interior majestoso, quase um protótipo arquitetônico da nova arte, é caracterizado pelos grandes vitrais que substituem os pesados muros de pedra, transmitindo ao interior uma luminosidade expressiva que constituía a alma da catedral. No centro da Praça San Marcelo ergue-se a Casa de los Botines, construída em 1894 em estilo neogótico por Antônio Gaudí. Um edifício relativamente espartano se comparado com outros palácios decorados de modo mais luxuoso pelo grande arquiteto catalão. O antigo bairro do Mercado de San Martín, chamado simpaticamente de Barrio Úmido, talvez pelo seu estado arquitetônico decadente, é o verdadeiro coração da cidade. Em volta da Plaza Maior, encontram-se as bodegas artesanais e respira-se o clima mais autêntico de Leão. Principalmente nas vielas, é possível encontrar bares e restaurantes animados, onde é normal, como em toda a Espanha, andar per tapas. É o jeito tipicamente espanhol de passear pela rua. O que conta é encontrar os amigos para conversar e, naturalmente, para comer os deliciosos petiscos que fazem parte da culinária espanhola. Uma última cadeia montanhosa esperava os peregrinos antes que chegassem nas mais planas e arredondadas montanhas da Galícia.
Por volta do ano 1000 a.C., os celtas que invadiram a Península Ibérica descobriram uma paisagem verde e um clima chuvoso que certamente lhes lembrou a Irlanda. Sebreiro, que fica pouco depois do passo de Piedrafita, era um centro, como outras regiões da Galícia, habitado por populações celtas que viviam nas paloças, habitações muito similares às que formavam os acampamentos fortificados celtas. Ainda hoje, Santiago de Compostela é como nos melhores tempos do Camino. Um cenário emocionante, um dos melhores exemplos de urbanística medieval. Todo o seu centro histórico é um monumento nacional único. Nenhuma outra cidade foi criada com o objetivo de venerar um santo. A atual catedral substitui uma basílica de 3 naves do final do século IX que foi saqueada por Al-Mansur, general do califa de Córdoba, que, não conseguindo achar o túmulo do apóstolo, destruiu-a. A construção do novo templo foi iniciada em 1078, enquanto a fachada atual é uma obra do século XVIII. O magnífico Pórtico de la Glórida, obra-prima da arte medieval realizada no século XII pelo maestro Mateu, acolhia os peregrinos em sua entrada na igreja. Os 3 arcos são decorados por uma série de belíssimas esculturas que resumem toda a teologia cristã. O caráter simbólico impregna todos os elementos da igreja e a transforma na tradução literal dos contos e das cenas bíblicas que os peregrinos deviam ter sempre presentes na memória. O último ato dos peregrinos era se dirigir à cripta e orar para os restos do apóstolo guardados numa urna de prata. Nesse ponto, a peregrinação poderia se dar por encerrada e a absolvição era um fato consumado. E se para os peregrinos a viagem terminava em Santiago, hoje em dia vale seguramente a pena prosseguir mais um pouco, até chegar ao litoral do Oceano Atlântico. A acidentada costa ocidental é talvez a parte da Espanha menos visitada pelos turistas, mas também um dos litorais mais espetaculares de toda a Península Ibérica. Verde e viçosa, ela exala um perfume de essência de eucalipto e é cortada por uma dúzia de estuários, chamados de rias, que fluem do norte. É um território rico em lendas e testemunhos do passado, em particular os Dolmen, de Dombate e Pedra Coberta, e outros restos da antiga civilização celta. Entre as pequenas vilas de pescadores galegos que se debruçam sobre a costa espalhadas entre os campos cultivados, ainda é possível encontrar mulheres que tecem à mão as rendas que são o orgulho de toda a região.
La Coruña mostra traços da sua história celta e romana. É vigiada sobre a ponta extrema da península pelo farol de Hércules, que foi construído no século II pelo imperador Trajano. La Coruña, que quase foi arrasada em 1588 por Francis Drake, é hoje uma moderna cidade marítima. Sua maior atração é a esplêndida vista sobre o istmo, circundado pelo mar e a costa oceânica. As imensas praias são frequentadas somente nos meses de verão e o resto do ano são um verdadeiro paraíso para passeios solitários à beira-mar. A oeste de La Coruña fica a Costa de Muerte, cujo nome se deve aos muitos naufrágios que aconteceram diante destas praias de Recifes. Nossa viagem acaba no Cabo Finisterre, o ponto mais ocidental da Europa, que foi considerado até o fim da Idade Média o fim das terras conhecidas.